Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Vamos começar o nosso 69º encontro do grupo de leitura do Capital, lendo o livro 3. Então, estamos aqui no capítulo 32, né, mais no meio aqui desse capítulo. Vamos continuar a leitura aqui, onde a gente parou nesse ponto aqui destacado. Ao desenvolver-se o sistema de crédito, criam-se grandes mercados monetários concentrados, como Londres, que são, ao mesmo tempo, centros do comércio com esses papéis. Os banqueiros põem à disposição desses negociantes das grandes massas do capital monetário pertencentes ao público, e assim cresce essa ninhada de especuladores. Aí abre aspas, uma citação na verdade, que é desse Commercial Distress, né, que acho que é um conjunto de relatórios que o Marx está citando aí de 1848, abre aspas. Na Bolsa de Valores, o dinheiro é, em geral, obtido mais barato que em qualquer outro lugar. Fecha aspas. Dizia, em 1848, o então governador do Banco da Inglaterra perante a comissão secreta da Câmara dos Lordes. E aí tem uma nota aqui sobre esse governador. Na verdade, o nome dele é James Morris, né? Nota da edição aqui. Na discussão sobre o capital portador de juros, já expusemos que os juros médios para uma série maior de anos são determinados, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, pela taxa média de lucro, e não do ganho do empresário, o que equivale ao lucro menos os juros. Tem uma outra notinha aqui. É o que está falando na nota de rodapé, né? Capítulo 22. É isso, né? Não, acho que no capítulo 22, né? Nota da tradução aqui indicando. Então é interessante esse trecho aqui, né? Porque ele está falando que os juros médios são determinados pela taxa média de lucro, que é a taxa média de lucro sem descontar o ganho do empresário, né? Eu me lembro até que naquela pesquisa que Raquel estamos trabalhando, da Enva, a gente se deparou com essa questão sobre o cálculo da taxa individual de lucro das empresas, né? Se na massa de mais-valia do numerador descontava já os juros e tudo mais ou não, né? Isso é até uma coisa, por isso que me chamou a atenção esse parágrafo aí. Bom, continuando aqui. Também já mencionamos e o examinaremos a fundo mais adiante que, para as variações dos juros comerciais, dos juros calculados pelos prestamistas para descontos e empréstimos dentro do mundo do comércio, advém no curso do ciclo industrial uma fase em que a taxa de juros ultrapassa seu mínimo e alcança o nível médio, abre parênteses, o qual mais tarde ela também ultrapassa, fecha parênteses, e em que esse movimento resulta do aumento do lucro. No entanto, duas coisas devem ser observadas, dois pontos. Primeira, quando a taxa de juros permanece alta durante um tempo mais longo, abre parênteses, referimos-nos aqui à taxa de juros em determinado país, como a Inglaterra, onde a taxa média de juros abrange um período mais longo e se manifesta também nos juros pagos por empréstimos em longo prazo, e que podem ser chamados de juros privados. Fecha parênteses. Isso demonstra, prima facie, não sei o que é prima facie, que a taxa de lucro é alta durante esse período, mas não demonstra necessariamente que seja alta a taxa do ganho empresarial. Interessante. Essa última diferença desaparece em maior ou menor medida em se tratando de capitalistas que operam de preferência com capital próprio. Estes realizam uma alta taxa de lucro, porquanto pagam os juros a si mesmos.
A essa possibilidade de uma alta taxa de juros mantida por mais tempo, não nos referimos aqui à fase de aperto propriamente dito, se dá quando vigora uma alta taxa de lucro. É possível, no entanto, que essa alta taxa de lucro, depois de deduzida a alta taxa de juros, só deixe margem a uma taxa baixa do ganho empresarial. Então, sim, só para... Desculpa interromper, fica meio truncada a leitura, mas estou vendo aqui que o Marx está abrindo, não sei se vocês já perceberam isso antes, mas eu estou percebendo mais aqui nesse momento. Taxa de juros e taxa de lucro. E ele está abrindo aqui a taxa de lucro para mostrar que existe embora ele já falou antes do ganho do empresário, né, distinguindo dos juros, né, mas aqui ele está mostrando uma certa conjunto de relações, né. Então, a taxa de juros pode subir quando a taxa de lucro, taxa média de lucro, envolvendo todas as formas do lucro, está crescendo. Ou seja, quando os negócios estão ativados, estão em crescimento. Agora, quando isso vai acontecendo, vai comprimindo o ganho do empresário. Porque, em particular, desse empresário que forma o seu capital a partir de empréstimo, capital de empréstimo. Mas aquele empresário que tem não sei, aí uma condição de um capital próprio, ele está chamando, mas poderia imaginar, sei lá, grandes conglomerados que têm, digamos, articulação com o que chamaríamos de capital financeiro, por exemplo, não sei, estou pensando aqui. Bom, já vi que o Caio levantou a mão, era isso que eu queria pensar junto, passo para ele. Vai lá, Caio. Concordo no geral com o que você está falando, acho que a sua interpretação está correta, e o que eu entendo é que o aumento da taxa de lucro, né, da exploração do trabalho, da geração de mais-valia, leva ao aumento da taxa de juros. Então, esse seria, vamos dizer assim, o primeiro movimento, né? Uma alta taxa de lucros leva a alta taxa de juros. A questão do ganho empresarial, aí ela pode ser uma consequência, acho que ele me parece que não fecha a questão de que é uma determinação de que alta taxa de juros é baixo ganho empresarial. Isso pode acontecer dependendo da circunstância, da conjuntura, das forças entre capitalista industrial e capitalista financeiro, etc., né? Mas eu acho bem interessante esse argumento, né? Então, a taxa de juros, a alta taxa de juros, é uma consequência da alta taxa de lucro, né? Então, eu tenho bastante alta exploração do trabalho, eu concentro esse capital na forma monetária, isso leva a um aumento dos empréstimos, enfim, e ao aumento da taxa de juros, né? Você interpretei dessa forma. Massa. É uma formulação aqui interessante, né? Porque envolve uma diferenciação dentro da taxa de lucro, né? Tem a taxa de lucro, tem a massa que o empresário vai ganhar, que é o que está chamando de ganho empresarial, né? A taxa de lucro do capital produtivo, do capital industrial, né? E aí tem bom, só que aí precisaria ver, é do capital industrial e do capital comercial também, né? Não sei, talvez tenha alguma diferenciação, mas isso eu acho que é uma discussão posterior, mas realmente chamou muita atenção essa passagem aqui, porque tem essas relações aqui apresentadas, né? Bom, então eu vou continuar aqui, já que ninguém mais se manifestou, então eu vou dar sequência na leitura. Vou ler de novo esse trecho só para a gente seguir aqui a leitura e pegar um rumo. A possibilidade de uma alta taxa de juros mantida por mais tempo, não nos referimos aqui à fase de aperto propriamente dito, se dá quando vigora uma alta taxa de lucro. É possível, no entanto, que essa alta taxa de lucro,
depois de deduzida a alta taxa de juros, só deixe margem a uma taxa baixa de ganho empresarial. Essa última pode contrair-se enquanto a taxa de lucro se mantém alta. Isso é possível porque os empreendimentos, uma vez iniciados, têm de ser levados adiante. Durante esse período, opera-se consideravelmente com mero capital de crédito, em parênteses capital alheio. E a alta taxa de lucro pode, em certos casos, ser especulativa, prospectiva. Uma alta taxa de juros pode ser paga com uma alta taxa de lucro, porém reduzindo o ganho empresarial. Ela não pode ser paga, e isso é o que em parte ocorre em épocas de especulação, não à custa do lucro, mas do próprio capital alheio tomado em empréstimo. E essa situação pode manter-se por algum tempo. Então aqui ele está falando das duas coisas que devem ser observadas, né? A primeira, essa relação entre os juros e o lucro, e agora a segunda, 2 pontos. A afirmação de que a demanda de capital monetário e, portanto, a taxa de juros aumentam por ser alta a taxa de lucro não é idêntica à tese de que a demanda de capital industrial aumenta e, por isso, é alta a taxa de juros. Em épocas de crise, a demanda de capital de empréstimo chega... Desculpa interromper, que a Raquel levantou a mão. Desculpa, eu não tinha visto. visto. Era sobre o trecho anterior. Sim, por favor. Não, era só para marcar uma coisa que eu achei curiosa, assim, não é uma coisa que o Marx fala muito, ele está falando ali da possibilidade da taxa de lucro ser especulativa, e é baseado numa taxa de lucro que pode não passar de especulação, né, depende de mera expectativa, que também, como o Caio tinha falado antes, né, a taxa de lucro, a taxa de juros também sobe, né? Eu achei curioso aparecer isso aqui nesse momento aqui. E só sobre a discussão anterior, eu acho que essa é uma discussão que o Marx faz bastante lá quando está falando da queda tendencial da taxa de lucro, né? Quando ele está falando que ali eu acho que é o primeiro momento que ele deixa isso bem claro, assim, de que tem uma separação, né? Tem uma massa de mais-valia total sendo produzida. É claro que ela é dividida em várias partes ali, né? No ganho do empresário, nos juros, na renda da terra e tudo mais. Mas não é porque uma dessas partes está se apropriando mais, né? O Marx deixa bem claro isso. Ele fala, não é porque tem muito pagamento de juros que há uma tendência de queda na taxa de lucro. Porque a tendência de queda na taxa de lucro é derivada, digamos assim, da diminuição da produção dessa massa de mais-valia como um todo, não de que um dos proprietários ali está se apropriando demais de uma parte da massa de mais-valia. Eu acho que ali o Marx já deixa claro, né, que essa separação aqui, né, da massa de mais-valia. Mas eu achei mais interessante aqui ele só mencionar aqui a especulação, na verdade. Não, sim, são um importante ponto aí para chamar a atenção. Então, continuando aqui. Em épocas de crise, a demanda de capital de empréstimo chega a seu máximo, e com ela, a taxa de juros. A taxa de lucro, juntamente com a demanda de capital industrial, desaparece quase por completo. Nessas épocas, ninguém pede dinheiro emprestado apenas para pagar, para saldar obrigações já contraídas. Ao contrário, nas épocas de reanimação dos negócios que se seguem às crises, procura-se capital de empréstimo para comprar e converter o capital monetário em capital produtivo ou comercial. Nesses casos, quem o procura é o capitalista industrial ou o comerciante. O capitalista industrial o investe em meios de produção e força de trabalho. A demanda crescente de força de trabalho, por si só, jamais é a causa da alta taxa de juros, na medida em que esta é determinada pela taxa de lucro. Salário mais alto jamais é causa de lucro mais alto, ainda que, considerando fases particulares do ciclo industrial,
seja uma de suas consequências. Um aumento da demanda de força de trabalho pode ocorrer porque a exploração de trabalho se dá em condições especialmente favoráveis. No entanto, a demanda crescente de força de trabalho e, assim, de capital variável não aumenta, por si só, o lucro, mas o reduz proporcionalmente. Isso pode provocar um aumento da demanda de capital variável e, portanto, também a demanda de capital monetário, elevando assim a taxa de juros. O preço de mercado da força de trabalho aumenta, então, acima de sua média. Emprega-se um número de trabalhadores superior à média e, ao mesmo tempo, a taxa de juros aumenta, uma vez que, nessas condições, eleva-se a demanda de capital monetário. A demanda crescente de força de trabalho encarece essa mercadoria, eleva seu preço, mas não o lucro, que repousa fundamentalmente na queda relativa do preço dessa mercadoria. Ao mesmo tempo, nas circunstâncias aqui pressupostas, eleva a taxa de juros, uma vez que aumenta a demanda de capital monetário. Se, em vez de emprestar dinheiro, o capitalista monetário se convertesse em capitalista industrial, a circunstância de ele ter de pagar o trabalho mais caro não elevaria por si só seu lucro. Ao contrário, o diminuiria proporcionalmente. A conjuntura das circunstâncias pode ser tal que, apesar disso, aumente seu lucro, mas não porque ele paga mais caro pelo trabalho. Porém, essa última circunstância, na medida em que faz aumentar a demanda de capital monetário, basta para provocar um aumento da taxa de juros. Se, por alguma razão, o salário aumentasse durante uma conjuntura econômica de resto desfavorável, então o aumento do salário reduziria a taxa de lucro, mas elevaria a taxa de juros, na medida em que crescesse a demanda de capital monetário. Abstraindo do trabalho, aquilo que Overstone chama de, entre aspas, demanda de capital, consiste pura e simplesmente na demanda de mercadorias que provoca a elevação do preço dessas últimas, seja porque está acima da média, seja porque a oferta cai abaixo dela. Se agora o capitalista industrial ou o comerciante tivesse de pagar, digamos, 150 unidades monetárias pela mesma massa de mercadorias, pela qual antes pagava somente 100, ele teria de tomar emprestadas 150 unidades monetárias em vez das 100 de antes. E com juros de 5%, pagaria 7,5 em vez de 5. A massa de juros que ele teria de pagar aumentaria ao subir a massa do capital emprestado. O que o Sr. Overstone pretende é apresentar como idênticos os interesses do capital de empréstimo e do capital industrial, ao mesmo tempo que sua lei bancária visa justamente a explorar a diferença entre esses interesses em benefício do capital monetário. Pode ocorrer que a demanda de mercadorias, caso sua oferta caia abaixo da média, não absorva mais capital monetário que antes. Será preciso pagar a mesma soma, ou talvez uma soma menor, por seu valor total, mas pela mesma soma obtém-se uma quantidade menor de valores de uso. Nesse caso, a demanda de capital monetário emprestável continuará a mesma, a taxa de juros não subirá, portanto, ainda que cresça a demanda de mercadoria em relação à oferta e aumente, por conseguinte, o preço da mercadoria. A taxa de juros não pode ser afetada a não ser que aumente a demanda total de capital de empréstimo, que não é o caso na hipótese anterior. Outra possibilidade é a oferta de um artigo cair abaixo da média, como no caso de má colheita, do trigo, do algodão, etc. Ao passo que a demanda de capital de empréstimo pode crescer, porque se especula para conseguir que os preços subam ainda mais. E o meio mais direto para fazê-los subir consiste em retirar temporariamente do mercado uma parte da oferta. Para que se possa pagar a mercadoria comprada sem vendê-la,
arranja-se dinheiro por meio de operações com letras comerciais. Nesse caso, aumenta a demanda de capital de empréstimo e a taxa de juros pode subir em consequência dessa tentativa de barrar artificialmente a oferta de mercadorias. A alta da taxa de juros expressa, então, uma queda artificial da oferta de capital e mercadoria. Tem mais um tanto aqui ainda, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Seguimos aqui. Olha aí, nós paramos aqui. Não, aqui. Por outro lado, pode ocorrer que a demanda de um artigo aumente porque tem aumentado sua oferta, e o artigo seja cotado abaixo de seu preço médio. Nesse caso, a demanda de capital de empréstimo pode ficar igual ou até mesmo cair, porque com a mesma soma de dinheiro se obtém maior quantidade de mercadorias. Poderia ocorrer também um estocamento especulativo de mercadorias, em parte para aproveitar o momento favorável para fins de produção, em parte na expectativa de que mais tarde subam os preços. Assim, poderia crescer a demanda de capital de empréstimo, e a elevação da taxa de juros seria, assim, a expressão de um investimento de capital no estocamento excedente de elementos do capital produtivo. Aqui consideramos a demanda de capital de empréstimo apenas na medida em que é influenciada pela oferta e pela demanda de capital mercadoria. Já destacamos como a situação flutuante no processo de reprodução, nas fases do ciclo industrial, influi sobre a oferta de capital de empréstimo. Overstone mistura a tese trivial de que a taxa de juros é determinada pela oferta e pela demanda de capital, entre parênteses, de empréstimo, com sua própria hipótese de que o capital de empréstimo é idêntico ao capital em geral. Desse modo, ele tenta fazer do usurário o único capitalista e de seu capital o único capital. Em épocas de crises, a demanda de capital de empréstimo é demanda de meios de pagamento, e nada mais. De modo nenhum é demanda de dinheiro como meio de compra. Nesses casos, pode subir muito a taxa de juros, não importando se existe excesso ou escassez de capital real, capital mercadoria ou capital produtivo. A demanda de meios de pagamento é simples demanda de conversibilidade em dinheiro, quando comerciantes e reprodutores podem oferecer boas garantias, e a demanda de capital monetário quando eles não podem fazê-lo. A demanda de meios de pagamento é simples demanda de conversibilidade em dinheiro, quando comerciantes e produtores podem oferecer boas garantias, e a demanda de capital monetário quando eles não podem fazê-lo. Quando, portanto, um adiantamento de meios de pagamento lhes dá não só a forma dinheiro, mas também o equivalente que lhes falta pagar, seja qual for sua forma. É nesse ponto que ambos os lados da teoria corrente têm razão, e, ao mesmo tempo, não têm razão ao compreender a crise. Os que dizem que existe mera escassez de meios de pagamento se fixam somente nos possuidores de garantias bona fide, não sei o que é bona fide, ou são todos. Oi? Garantia de boa-fé, né? De boa-fé, de boa-fé. Ou são tolos, que creem que um banco tem o dever e o poder de transformar, por meio de pedaços de papel, todos os especuladores falidos em capitalistas sólidos e solventes. Os que dizem que existe simplesmente escassez de capital se entregam a meras logomaquias, uma vez que nessas épocas há uma massa de capital inconversível em consequência do excesso de importações e da superprodução, ou se referem meramente àqueles cavaleiros do crédito que agora se veem de fato numa situação em que não obtêm mais capital alheio para operar com ele. Por isso, exigem que o banco não só lhes ajude a pagar o capital perdido, mas, além disso, permita-lhes prosseguir com seus negócios fraudulentos.
Para a produção capitalista, é fundamental que o dinheiro se confronte com a mercadoria como forma autônoma do valor, ou que o valor de troca assuma uma forma autônoma no dinheiro, o que só é possível quando determinada mercadoria se converte no material por cujo valor se medem todas as demais mercadorias, transformando-se, assim, na mercadoria geral, a mercadoria por excelência, em oposição a todas as demais. Isso tem de manifestar-se de dois modos, sobretudo em países capitalistas desenvolvidos, que substituem o dinheiro em grandes proporções, de um lado, por operações de crédito e, de outro, por dinheiro creditício. Em épocas de crises, em que o crédito se contrai ou desaparece por inteiro, o dinheiro surge de repente como único meio de pagamento e como a verdadeira existência do valor, em confronto absoluto com as mercadorias. Isso explica a depreciação geral das mercadorias, a dificuldade e até mesmo a impossibilidade de convertê-las em dinheiro, isto é, em sua própria forma puramente imaginária. Em segundo lugar, porém, o próprio dinheiro creditício só é dinheiro na medida em que, no montante de seu valor nominal, representa absolutamente o dinheiro real. Com a drenagem de ouro, sua conversibilidade em dinheiro, isto é, sua identidade com o ouro real, torna-se problemática. Isso explica as medidas coercitivas, a elevação da taxa de juros, etc., a fim de assegurar as condições dessa conversibilidade. Isso pode agravar-se em maior ou menor medida por uma legislação errada, baseada em falsas teorias monetárias e imposta à nação por interesses dos comerciantes de dinheiro, dos Overstone e consortes. Seria a Faria Lima, né? Poderia ter essa frase dizendo Faria Lima. A base disso reside na base do próprio modo de produção. Uma desvalorização do dinheiro creditício, abre parênteses, para não falar em uma desmonetização, afinal, apenas imaginária desse dinheiro, fecha parênteses, faria estremecer todas as relações existentes. Sacrifica-se, portanto, o valor das mercadorias para assegurar a existência imaginária e autônoma desse valor no dinheiro. Como valor monetário, ele só fica assegurado enquanto estiver assegurado o dinheiro. Por uns poucos milhões em dinheiro, não é preciso sacrificar, portanto, muitos milhões de mercadorias, o que é inevitável na produção capitalista e constitui uma de suas belezas. Nos modos de produção anteriores, isso não ocorre, pois a estreita base sobre a qual se movem não permite que neles se desenvolvam o crédito nem o dinheiro creditício. Enquanto o caráter social do trabalho aparecer como a existência monetária da mercadoria, e por isso, uma coisa situada à margem da produção real, serão inevitáveis as crises monetárias, sejam elas independentes de crises reais, sejam elas agravantes destas últimas. Por outro lado, é evidente que, enquanto o crédito de um banco não está abalado, ele pode, nesses casos, mitigar o pânico mediante o aumento do dinheiro creditício e intensificá-lo com sua retirada. Toda a história da moderna indústria ensina que, se a produção interna estivesse organizada, os metais só seriam necessários, na realidade, para saldar o comércio internacional, quando seu equilíbrio estivesse momentaneamente perturbado. E o fato de que dentro do país, agora, já não se necessita de dinheiro metálico, é demonstrado com a suspensão dos pagamentos em espécie pelos assim chamados bancos nacionais, meios ao qual se recorre como única medida salvadora em todos os casos urgentes. Entre dois indivíduos, seria ridículo dizer que, em seu relacionamento mútuo, ambos apresentem uma balança de pagamentos desfavorável. Se são devedor e credor um do outro, e vice-versa,
É claro que, caso seus créditos não sejam saldados, um tenha de ficar devedor do outro pelo que resta. Às nações, essa ideia simplesmente não se aplica. Isso é algo que todos os economistas reconhecem quando dizem que a balança de pagamentos pode ser favorável ou desfavorável a uma nação, ainda que sua balança comercial tenha finalmente de se compensar. A balança de pagamentos se distingue da balança comercial por ser uma balança comercial que vence dentro de um prazo determinado. O que as crises fazem é considerar, num prazo mais curto, a diferença entre a balança de pagamentos e a balança comercial. E as circunstâncias determinadas que se desenvolvem na nação em que há crise, e em que, portanto, os pagamentos vencem agora, já se encarregam de produzir essa contração do prazo de compensação. Só um detalhe aqui, que ele fala, né, está falando aqui uma certa definição, né? Não sei, me pareceu curioso, ele está dizendo que a balança de pagamentos se distingue da balança comercial por ser vence um prazo determinado, né? É o caso da balança de pagamentos. Então, na verdade, é encurtar ainda mais esses prazos de pagamentos, né? E isso me pareceu curioso, porque se a gente pegar a balança de pagamentos e desconta o saldo comercial, pegando as contas nacionais, o que aparece? Aparece o movimento de capital, a conta de capital, e a balança de serviços, né? A balança de capital, a balança de serviços, é o que sobra, né? Não sei se talvez ali o Marx está pensando outras coisas, eu não está exatamente pensando dentro dessa, mas eu achei meio estranho essa formulação aqui que ele colocou. Não sei se para vocês fez sentido. Não, a balança comercial ela tem uma resposta mais rápida do que o balanço de pagamentos, né? Qualquer efeito no preço daquelas mercadorias exportadas, por exemplo, vai ter um efeito imediato ali na balança comercial, enquanto eu acho que me parece que o tempo do balanço de pagamentos pode ser mais longo, né? Não sei. Não sei se é também exatamente isso que ele está falando, assim, mas enfim, não sei o que pensar, mas talvez nas próximas frases está mais claro, né? Mas eu acho que faz sentido isso aí que você falou. Bom, então continuando. Primeiro, a evasão de metais preciosos, que eu estou chamando de exportação, né, de ouro. Em seguida, a liquidação das mercadorias recebidas em consignação, a exportação de mercadorias para liquidá-las ou para conseguir, dentro do país, adiantamentos em dinheiro sobre elas. A alta da taxa de juros, o cancelamento dos créditos, a queda dos papéis de crédito, a venda de títulos estrangeiros, a atração de capital estrangeiro para ser investido nos títulos desvalorizados e, finalmente, a falência, que compensa toda uma massa de créditos. Nesses casos, ainda que se envia muitas vezes metal ao país que estourou a crise, porque nele as letras de câmbio se tornam inseguras, e o pagamento em metal, portanto, torna-se o mais seguro. A isso acrescenta-se o fato de que, no que se refere à Ásia, todos os países capitalistas são seus devedores, na maioria das vezes simultaneamente, de modo direto ou indireto. Olha só, curioso, a China realmente hoje tem muitos títulos de dívida dos Estados Unidos, né? De um jeito ou de outro, o Marx acabou acertando em alguma medida, né? Assim que essas circunstâncias tenham provocado seus plenos efeitos sobre a outra nação envolvida, também nela ocorre exportação de ouro e prata. Em suma,
vencem os pagamentos e todos os fenômenos indicados se repetem. No crédito comercial, os juros, como diferença entre o preço a prazo e o preço à vista, só entram no pagamento das mercadorias quando as letras têm um prazo de vencimento superior ao de costume. De outro modo, não. A explicação disso está no fato de que cada um toma esse crédito com uma das mãos e o dá com a outra. Aí tem um acréscimo do Engels aqui, né, entre colchetes. Isso não é corroborado por minha experiência. O Engels aqui dizendo que não é bem isso que acontece. Voltando para o texto do Marx. Na medida em que o desconto entra aqui nessa forma, ele não é regulado por esse crédito comercial, mas pelo mercado monetário. Se a oferta e a demanda de capital monetário que determinam a taxa de juros fossem idênticas à oferta e a demanda de capital real, como afirma Overstone, os juros teriam de ser altos e baixos ao mesmo tempo, conforme considerássemos distintas mercadorias ou a mesma mercadoria em etapas diversas. Parênteses. Matéria-prima, artigo semifabricado, produto acabado. Fecha parênteses. Em 1844, a taxa de juros do Banco da Inglaterra flutuou entre 4% de janeiro a setembro e 2,5% e 3% de novembro até o fim do ano. Em 1845, ela foi de 2,5%, 2,75% e 3% de janeiro a outubro, e nos últimos meses do ano flutuou entre 3% e 5%. O preço médio do bom algodão de Nova Orleans foi, em 1844, de 6,25 pence e em 1845 de 4,78 pence. Caiu, né, o preço. Em 3 de março de 1844, o estoque de algodão em Liverpool era de 627.042 fardos. Em 3 de maio de 1845, de 773.800 fardos. A julgar pelo baixo preço do algodão, a taxa de lucro vigente em 1845 devia ser baixa, como de fato foi durante a maior parte daquele ano. A julgar pelo fio, deveria ter sido alta, pois os preços estavam altos em termos absolutos e os lucros altos em termos relativos. Com o algodão a 4 pence a libra, podia-se fiar em 1845, com 4 pence de custo de fiação, um fio, em parênteses, secunda mil twist número 40, deve ser uma especificação técnica aqui, né? Que custava, já passo a palavra, só terminar isso aqui, que custava, portanto, 8 pence ao fiandeiro, e que ele podia vender em setembro e outubro de 1845 por 10,5 ou 11,5 pence a libra peso. Entre parênteses, ver adiante o depoimento de Wiley. Eu sei aqui, eu passo a palavra para a Raquel, que levantou a mão, e depois a gente vê a nota. Vai lá, Raquel. Não, é só a frase. Deixa eu ver como é que tá aí. Não, para de mexer, senão não consigo. Não, fica parado onde estava lá. Ali onde fala assim, ó, a julgar pelo baixo preço do algodão, aqui na civilização brasileira, na sequência ali está a taxa de juros. Vigente deveria ser baixa, porque ele estava falando de taxa de juros antes, né? Eu acho que faz mais sentido mesmo essa taxa de juros. Depois, na próxima frase ali também, mais de acordo. Aí, a julgar pelo fio, ela deveria ter sido alta, o ela ali, ele está falando de novo a julgar pelo fio, ela, a taxa de juros, aqui aparece, deveria ter sido alta. Eu acho que faz sentido, assim, a gente já viu algumas coisas que nem sempre a civilização brasileira está certa aqui, mas eu acho que aqui faz sentido que seja taxa de juros, né? Só outra que eu preciso que você me mostre de novo, que eu me perdi aqui.
na frase seguinte, ele aqui, na verdade, só fala ela, né? A julgar pelo fio ela, o ela ali, aqui de novo aparece claramente escrito como taxa de juros, não a taxa de juros. É porque antes, ele, no início do parágrafo, ele estava justamente falando da flutuação da taxa de juros, né? No Banco da Inglaterra e tudo mais. Então, faz sentido que ele fique agora meio que zoando o Overstone, dizendo assim, tá, então, a taxa de juros tem que ser alta, tem que ser baixa, né? Se ela é igual, se a acumulação de capital de dinheiro é igual à acumulação de capital produtivo, né? Essa edição da Boitempo, cada vez que passa, eu tô chegando à conclusão que é uma bosta. Essa que é a verdade. Porque ela tem muitos erros, assim, que atrapalham o entendimento da coisa. Não é o primeiro que acontece isso. Faz sentido, de fato. Não é a taxa de lucro que ele está falando. Bom, tem aqui esse depoimento aqui está dizendo que está na página 613 aqui, a nota da edição, né, neste volume. Então está o depoimento do Wiley ali. Depois a gente vê isso. Então, seguindo. Talvez deve estar acabando aí. Falta só um trechinho e já acaba aqui o capítulo, né? Então a questão toda pode ser formulada do seguinte modo. 2 pontos. Se não houvesse prestamistas de dinheiro, em vez deles, os capitalistas que emprestam possuíssem maquinaria, matérias-primas, etc., e as emprestassem ou alugassem, como agora se faz com casas, aos capitalistas industriais, que são, por sua vez, proprietários de uma parte desses objetos, então a demanda e a oferta de capital de empréstimos seriam idênticas à demanda e oferta de capital em geral. Abre parênteses. Mas essa afirmação é absurda, pois para o industrial ou comerciante, a mercadoria é uma forma de seu capital, mas ele nunca demanda capital como tal. Só e somente essa mercadoria específica, que ele compra e paga como mercadoria, trigo ou algodão, independentemente do papel que ela tenha de desempenhar no ciclo do seu capital. Fecha parênteses. Sob tais circunstâncias, a oferta de capital de empréstimo seria igual à oferta de elementos de produção para o capitalista industrial, de mercadorias para o comerciante. Mas é claro que, nesse caso, a repartição do lucro entre o prestamista e o mutuário dependeria integralmente, antes de tudo, da proporção em que esse capital fosse emprestado e em que medida ele fosse propriedade de quem o empregasse. A taxa de juros, nas palavras do senhor Wegelin, está é um documento aí que a gente até já passou, isso não lembro agora o que é, business, alguma coisa, acho que é isso, né? Eu não lembro. De 1857, é determinada pela, abre aspas, massa de capital inativo, na página 252 desse documento. Não é, continua aqui na citação, mais que um índice da massa do capital inativo em busca de um investimento, na página 271, fecha aspas. Aí o Marx. Mais adiante ele chama esse capital inativo de capital flutuante, né? Na página 485. E entende por este último as, abre aspas, cédulas do Banco da Inglaterra e outros meios de circulação dentro do país. Por exemplo, as cédulas dos bancos provinciais e a moeda existente no país. Incluo no capital flutuante as reservas dos bancos, fecha aspas, na página 502 e 503, volta para o Marx. E, depois, também o ouro em barras, na página 503. O mesmo Wegelin diz que o Banco da Inglaterra influi consideravelmente na taxa de juros em épocas, entre aspas, em que nós, aí citando o Wegelin, né, no caso nós, o Banco da Inglaterra, continua a citação, temos, de fato, nas mãos a maior parte do capital inativo. Fecha aspas, imagino que seja a página 1198. Volta para o Marx. Enquanto, segundo as declarações do Sr. Overstone, já reproduzidas, o Banco da Inglaterra, entre aspas, não é lugar para capital. Wegelin diz, além disso, 2 pontos, abre aspas, a meu ver,
a taxa de desconto é regulada pela quantidade de capital inativo no país. A quantidade de capital inativo está representada pela reserva do Banco da Inglaterra, que é de fato uma reserva metálica. Se, portanto, a reserva metálica é reduzida, a quantidade de capital inativo no país também é. Portanto, aumenta o valor do resto que ainda existe. Página 1258 aqui. Volta para o Marx, citando John Stuart Mill. Aqui deve ser uma página 1102, né? Abre aspas. Para manter a solvência de seu departamento bancário, o banco se vê obrigado a fazer todo o possível para manter a plena reserva desse departamento. Por isso, tão logo perceba que há uma drenagem, deve assegurar-se uma reserva e restringir seus descontos ou vender papéis de crédito. Fecha aspas. Volta para o Marx. A reserva, quando se considera o departamento bancário, é reserva somente para os depósitos. De acordo com os Overstone, o departamento bancário deve atuar unicamente como banqueiro, sem se preocupar com a emissão, entre aspas, automática de cédulas. Porém, em épocas de verdadeira crise, a instituição independente da reserva do departamento bancário, a qual consiste apenas de cédulas bancárias, vigia com rigor a reserva metálica e tem de fazê-lo se não quer ir à falência. À medida que desaparece a reserva metálica, desaparece também a reserva de cédulas bancárias, e ninguém devia saber disso melhor que o Sr. Overstone, já que foi precisamente ele quem estabeleceu isso de maneira tão sábia com sua lei bancária de 1844. Terminamos aí o capítulo 32. O próximo é o 33, os meios de circulação do sistema de crédito, mas acho que não começamos ele hoje, né? Um comentário aí, uma reflexão. Aqui, ó. Eu só puxando assim, né? Acho que tem muita coisa que dá para pensar aqui, mas eu só queria ressaltar uma coisa que, na verdade, o Marx faz questão ali de, num parágrafo, só descartar, né? Não relacionar com o movimento da taxa de juros, que é, na verdade, o aumento de salários, né? Eu achei aquele parágrafo ali muito interessante. Primeiro lugar, assim, né, que a gente já percebeu, né, nos últimos capítulos, né, muito claramente, como o Marx está querendo separar, né, a acumulação de capital dinheiro da acumulação de capital produtivo, né? Mas, de todo modo, aqui, ele até tenta, digamos, mais ou menos pensar as coisas conjuntamente, assim, para descartar, na verdade, que a pressão do salário afete a taxa de juros, né, diretamente, porque ele vai dizer, né, aquele passo a passo, né, de que se há um aumento da procura por trabalho, né, por parte dos capitalistas, isso significa que a taxa de lucro deles está aumentando, isso vai se reverter no aumento da procura por trabalho, que vai aumentar os salários. Se a gente está num momento ali, né, em que aí há sim uma consonância entre a acumulação de capital produtivo e acumulação de capital dinheiro, o aumento da taxa de lucro vai ser acompanhado por aumento de taxa de juro, né? Mas não há uma relação direta entre salário e taxa de juro. Na verdade, o que está provocando o aumento do salário é o aumento da demanda ali por parte dos capitalistas, o aumento de trabalho, né? O aumento da demanda de trabalho por parte dos capitalistas. Estou só ressaltando isso porque, né, em termos contemporâneos, a gente sabe o quanto que aumento de salário, essa pressão dos salários é utilizada para, digamos, tentar justificar um aumento da taxa de juros também, né? Quando o Marx aqui está fazendo todo o esforço para mostrar que os movimentos da taxa de juros têm outros critérios fundantes, né? O máximo que um aumento dos salários por conta de aumento de demanda de trabalho pode provocar talvez seja uma diminuição do ganho do empresário, não da taxa de lucro também como um todo. Na verdade, diminui o ganho do empresário, né? E que não tem nada a ver necessariamente com a taxa de juros. Eu acho que isso aqui é um argumento importante para desfazer, né, uma relação mais contemporânea. Não tem nem tanto a ver com a discussão do Marx aqui no momento aqui, né, que ele está escrevendo assim.
Mas, enfim, tem mil e uma outras coisas aí interessantes nesse capítulo, eu acho. Eu, sinceramente, tive um pouco de dificuldade de entender a posição do Marx aqui sobre, dizer assim, quais são os determinantes da taxa de juros, né? Enfim, porque em alguns momentos parece que ele está dizendo, ó, demanda e oferta de capital são o que determinam a taxa de juros, né? Então, se você tem o aumento da taxa de lucro, isso levaria a um aumento da demanda por capital e levaria a taxa de juros. Em outros momentos, ele vai dizer que, olha, não, isso aí não tem nada a ver, né? É porque acho que isso acho que foi compilado pelo Engels das notas, né? Então, às vezes ele está analisando o que é a oposição do Overstone ou de outros autores, né? Então, para mim ficou um pouco confuso de tipo, tá, quais que são, né, na visão marxista, esses determinantes, né? Me parece que sim, existe uma. Eu acho que o único determinante que fica mais claro é que o aumento da taxa de lucro gera um aumento da taxa de juros, né? Aí por N mecanismos, né? Porque, de certa forma, é uma forma da repartição do butim, né? Então, o capitalista financeiro não pode ficar muito atrás do industrial, né? Então, por isso que a taxa de juros segue a taxa de lucro. Mas, tirando isso, assim, ficou um pouco confuso, né? Eu acho que é interessante essa questão que você coloca, que é o da relação entre taxa de juros e salário. Eu acho que realmente essa discussão assim nem está dada aqui, né? Até essa é uma discussão moderna, né? Como que a gente regula a taxa de inflação e basicamente o capitalismo controla, né? É um controle social do trabalhador. Mas não sei se vocês passaram por essa confusão, né, de esses determinantes, enfim. Só antes de passar para o Arlen, essa parte dos salários, no texto aqui não capturou, né? Porque você estava pensando isso, mas no texto mesmo aqui, não, só para pegar a parte aqui para deixar projetando. Eu não sei como é que começa, no meu eu vi começa a procura de força de trabalho pode aumentar por efetuar-se a exploração da força de trabalho. Tá. Estava logo no início, assim, o que tu começou a ler nesse... Tá, mais no começo, né? Então, beleza. Eu vou procurar aqui, eu vou passar. Vai lá, Warley. Um pouco antes disso aí, eu acho. Ali. Não, eu também tive essa mesma dificuldade do Caio. Que o que eu consegui aprender da leitura é que o Marx está analisando o movimento do capital monetário no interior de um ciclo industrial, né? E, por exemplo, o que deu para perceber é que no período da crise você tem uma diminuição do capital monetário de empréstimo, portanto a taxa de juros tende a subir, não é? Essa seria uma segunda relação. A primeira é essa que o Caio apresentou, né? O aumento da taxa de lucro pode corresponder a um aumento da taxa de juros. Já no período pós a crise, onde você tem, vamos dizer, o que sucede à crise, é uma baixa taxa de juros em função, né, tanto capital industrial quanto capital comercial está ali patinando, não é? Então, como vamos dizer, na retomada ali pós-crise, então a taxa de juros ela vai contrair, né, ela cai em função aí da quantidade de capital monetário que está acumulado, da diminuição aí da demanda de capital monetário pelos capitalistas industriais e pelos capitalistas comerciais.
Aí, quando começa o processo de, vamos dizer assim, desenvolvimento, retomada do ciclo, há um aumento da taxa de juros, não é, pelo aumento das atividades especulativas. Porque esse capítulo todo, ele está traçando aí uma teoria, inclusive eu vou até bom ter lido ele aqui de forma mais... Porque isso aqui está uma teoria da crise aqui, né, dessa crise. Inclusive ele vai citar aí que tem momentos que da crise monetária, independente, né, que pode acontecer. Então, há toda uma dinâmica do ciclo. E na crise, né, você tem a diminuição do capital monetário e a demanda por dinheiro. Não é? Ele fala aí, forma dinheiro, dinheiro real e tal. Não é? É preciso desvalorizar as mercadorias para manter o dinheiro valorizado e tudo mais. Então, assim, o que dá para, como não está organizado dessa forma, o que dá para aprender é que tem toda a taxa de juros, ele vai dizer isso em outros capítulos que a gente já leu, ela não tem uma lei específica que a determina, não é? Mas a gente pode ver aqui que tem, vamos dizer, no interior do ciclo econômico, alguns movimentos que nos permitem, vamos dizer assim, referir que a hora que ela está de um jeito, a hora que ela está de outro, e como a gente pode tentar acompanhar esse movimento do capital monetário a partir do ciclo industrial. A crise fecha o ciclo industrial, né? Essa que, assim, deu para aprender essa dinâmica toda aí. Não, massa, bons pontos aí. Acho que, de fato, é um capítulo mais truncado, né? Pela própria. Acho que mais as partes que o Mark estava estudando e ainda não estava organizado para dispor de uma maneira mais, né, didática, assim. Então, acho que isso reflete também, mas das ideias aí que me parecem centrais foram essas aí que vocês levantaram mesmo. E eu só acrescentaria uma coisa em cima ali do que foi dito, né? Porque, como a Raquel mencionou, né, o crescimento da taxa de lucro faz crescer a taxa de juros, aí aqui tem um canal de crescimento que se dá pelo aumento do capital variável, né, próprio da acumulação de capital, que vai provocar uma demanda de capital monetário, né, para pagamento de salários, etc. Né? Tem a dimensão da especulação também, que vai operar nisso aí, né? Mas eu acho que aqui aparece também uma coisa que uma certa contradição entre o capital portador de juros e o capital industrial barra capital comercial. Me parece que o capital comercial e o capital industrial estão mais próximos dos seus interesses aqui do que o do capital portador de juros. Me parece que tem uma contradição aqui, e essa contradição aparece quando o aumento da taxa de lucro aumenta a taxa de juros, mas na verdade esse aumento da taxa de juros correspondentemente impacta no ganho do empresário, no lucro do empresário. Né? Me parece que aqui está o desenho disso aí. Então, aparece uma certa contradição entre o capital portador de juros e o capital industrial e o capital comercial. Né? É claro que aí, na verdade, não deve ser uma contradição assim tão fundante, porque deve também dentro do capital comercial e dentro do capital industrial, a verdade, a absorção dessa perda deve ser diferenciada também, né? Provavelmente deve ser diferenciada. Então, acho que tem aqui um percurso de como talvez investigar a repercussão da crise, né? É isso que eu estava pensando um pouquinho. Mas o Caio levantou a mão já. Não, na verdade, eu fui até com a sua fala pensando aqui. Então, acho que ainda tem alguns pensamentos incompletos. Acho que o Ali delimitou bem, né, outros momentos, né, da taxa de... a minha reflexão que eu estava fazendo aqui é que eu acho que a gente dá, talvez hoje, muito mais importância à taxa de juros, né, porque
pela discussão que a gente vê hoje, né, que é muito dominado, né, pelo capitalismo financeiro, pelos bancos, etc., como a grande determinante é a taxa de juros, né, como se fosse a variável-chave que define entre né, o céu e o inferno na economia capitalista, né? Então, como se fosse capaz da manipulação, enfim, os banqueiros e os banqueiros centrais, né, eles tendem a mostrar, olha, eu consigo manipular, mas muitas vezes essa determinação ela passa por aspectos complexos que nem sempre é muito claro, né? E talvez como o Arlen colocou, em alguns momentos chaves da crise, aí sim você tem um movimento claro, né, da taxa de juros, mas né, ela também tem uma determinação mais complexa e a gente tem que, não dá para dar tanta importância a ela, e sim ao movimento do todo, né, da economia, né? Eu acho que isso talvez seja o mais importante, né? Mas sim, né, ela tem as suas conexões com o movimento geral da circulação e da acumulação, né, do capital. Acho que isso que é mais importante. Então colocar ela talvez subordinada aos ciclos de acumulação e circulação do que efetivamente como a variável que vai determinar o ciclo, né? Que acho que é uma visão que a gente tem hoje, muitas vezes contaminada, né, pela conjuntura e pela época que a gente vive, né? Vai lá, Warley. Não, só aproveitando esse último comentário do Caio, né, sobre a parte da crise, né? Tem um autor, acho que ele é japonês, eu li recentemente, esqueci o nome dele. Ele fala que a crise em Marx ela tem um papel epistemológico, não é? É na crise que, de fato, você pode compreender as determinações mais profundas do capitalismo, né? Eu até achei uma ideia interessante, mas eu não tenho competência filosófica para desenvolver. Não é o Ito, não. É um outro. O Ito também é interessantíssimo, mas não é o Ito, não. Mas eu vou procurar, vou procurar depois. Até tem, agora com esse negócio, dá para ler em qualquer língua, né? Então, você pega, os japoneses são muito sofisticados, né? Tem um marxismo bem sofisticado. Aí ele fala disso, achei bem interessante essa discussão o papel epistemológico da crise. Eu queria fazer esse comentário. Eu acho que faltou aí, nessa análise, o problema cambial, sabe? E o problema cambial era muito mais simples na época do padrão ouro, né? Quer dizer, na verdade, o problema cambial, que é muito praticado, inclusive pela China, dá outras saídas para esse problema, né? Ele não toca nesse assunto aí. De fato, não aparece aqui mesmo, né? Uma questão a se ponderar. Ele fala da desvalorização das mercadorias, que pode ser entendido como um problema cambial, desde que você mexa mais para o exterior, né? Enfim, o câmbio aí tem um papel, por isso que o juro passa a ser a única variável aí mexida por causa do que o Banco Central não controla o câmbio, né? E então fica só o juro, mas se tivesse o câmbio aí, podia dar outra saída. Sem querer estender muito, mas só para conversar contigo, Fernando, assim, né, naquilo que ele fala ali do balanço de pagamentos, da relação entre a balança comercial e o balanço de pagamentos, eu sei que ele não está falando diretamente de câmbio, né, mas quando ele fala dessa diferença de tempo ali entre os dois, né, não lembro agora exatamente a expressão que ele usa ali, mas
eu acho que está envolvido um pouco o câmbio, né? Porque se a balança comercial, né, que é a conta corrente ali dentro do balanço de pagamentos, responde primeiro, de maneira mais imediata, eu tenho a impressão que o Marx fala logo na sequência, ele tentando explicar, olha, depois, aos poucos, ali, praticamente todos os itens que estão na conta de capital, né, do balanço de pagamento, vão respondendo na sequência. Eu acho que vão responder na sequência por conta, em geral, de uma desvalorização cambial, né, que vem acompanhada de uma, sei lá, uma deterioração da balança comercial. Então, acho que está implícito aí, é claro, ele poderia ter explorado muito mais, isso eu concordo contigo, mas eu acho que está mais ou menos implícito aí nessa diferença de tempos ali dentro do balanço de pagamentos, que, digamos assim, os efeitos, digamos, de desvalorização vão vindo aos poucos depois do efeito real ali na balança comercial. Foi o que eu entendi, não sei se é mais ou menos por aí, assim, também. Não, o que eu entendi da diferença da balança comercial e da balança de pagamentos foi uma diferença temporal apenas, né? Quer dizer, na verdade, você compra e paga a prazo, né? Tanto é que ele vai falar da consignação, quer dizer, que você deixou mercadorias lá para serem realizadas de sua propriedade e só muda de mãos quando alguém comprar. Né? Então, eu acho que ele fez referência só a um problema temporal, que é comum em qualquer empresa, né? Particularmente na nação. E ele não fala dos juros ainda externos, ele não fala de empréstimos internacionais, que também atua na balança de pagamentos. Né? Ele não toca nesse assunto. Mas eu acho que ele só fez referência à diferença temporal entre a compra efetiva e o pagamento. Né? Massa, massa. Acho que bons pontos aí. Vamos então retomar a nossa discussão semana que vem, iniciando o capítulo 33, né? Só lembrando aqui, o capítulo 33 é os meios de circulação no sistema de crédito. Então,